Hoje estamos falando do KDE Plasma 6.3.6, a mais recente atualização de manutenção da série Plasma 6.3. Sabemos que não é um grande lançamento chamativo, ele não apresenta novos recursos importantes, mas vem com uma tonelada de pequenas melhorias e correções de bugs que honestamente fazem uma enorme diferença se você estiver usando o KDE Plasma todos os dias. Então, vamos dar uma olhada juntos. O que mudou? Que problemas foram corrigidos e por que você pode atualizar seu sistema o mais rápido possível se estiver no Plasma 6.3? Primeiro, para quem é novo no mundo Linux, vamos esclarecer isso. O KDE Plasma é um dos ambientes de desktop mais populares para o Linux. Em termos simples, esta é a interface gráfica com a qual você interage, seus menus da barra de tarefas, bandeja do sistema, janelas, tudo que você clica e vê na tela. A versão 6.3.6 é o que chamamos de atualização de manutenção, o que significa que não há novos recursos brilhantes, mas acaba com bugs, aprimora os recursos existentes e melhora a estabilidade geral. Curiosidade, esta atualização deveria ser lançada cerca de uma semana antes, mas a equipe do KDE decidiu adiá-la para que não caísse no mesmo dia que o Plasma 6.4.2. Honestamente, um movimento inteligente que poderia ter causado alguma confusão para usuários e mantenedores de pacotes. Tudo bem, vamos entrar no que realmente mudou. Melhor navegação no teclado na bandeja do sistema. Se você é alguém que gosta de usar atalhos de teclado para se mover em torno do sistema em vez de um mouse, ficou mais suave. O widget de energia e bateria não solicitará que você instale o daemon do perfil de energia se o seu hardware não o suportar. Uma coisa pequena, mas muito menos irritante. Os cálculos da luz noturna agora são mais precisos. Se você usar luz noturna para reduzir a luz azul à noite, as transições entre dia e noite agora são tratadas com um simulador solar dedicado. Sim, sua área de trabalho está literalmente simulando o sol agora. As configurações de atualização de tela podem ser alteradas sem reiniciar. Anteriormente, se você quisesse ajustar as opções de atualização de tela, precisava fazer login e voltar, agora é instantâneo. E no VLAN, isso importa. A sincronização adaptativa agora está desativada por padrão para novas instalações. Por quê? Porque, honestamente, estava causando mais problemas do que vale a pena em certos drivers gráficos. Melhor prevenir do que remediar. As visualizações de temas agora são exibidas corretamente nas configurações do sistema ao usar temas personalizados com tonalidade completa. Se você é alguém que adora ajustar a aparência da sua área de trabalho, essa é uma boa correção. O atalho K-Runner agora aparece corretamente no menu de contexto da área de trabalho junto com o atalho de teclado correto. O comportamento visual do sino do sistema foi limitado. Se você usar esse recurso de acessibilidade em vez de alertas de som, ele não exagerará mais no piscar. Uma correção de segurança inteligente para pessoas sensíveis a imagens piscantes ou com epilepsia. Mas não para por aí. Melhor suporte para aplicativos X-VLAN em configurações multimonitor. Se você estiver no VLAN e usar vários monitores, provavelmente terá problemas estranhos com a colocação de janelas. Esses estão sendo consertados. Eles removeram a ação de montagem inútil para CDs de áudio e discos em branco no widget do dispositivo. Na verdade, não fazia nada. Eles corrigiram um bug visual com retângulos de seleção na área de trabalho ao usar fontes não padrão. Ao adicionar novos atalhos de desktop, ele não vai mais quebrar seu pedido de classificação de ícones. Anteriormente, se você usasse a classificação automática e adicionasse um novo atalho, o Plasma mudaria de repente para a classificação manual. Isso está corrigido. E agora as correções de bug. Eles corrigiram um bug em que os atalhos do teclado poderiam desaparecer aleatoriamente após a atualização do sistema em determinadas distros. Eles corrigiram um problema com o texto de conclusão desbotado da K-Runner transbordando a janela. Eles também consertaram gaguejando enquanto jogavam vídeos em monitores VRR, a tela piscando nos jogos de tela cheia ao alternar o foco de um lado para o outro, acidentes aleatórios do CAL em circunstâncias específicas, pequenas falhas visuais com a animação do efeito de slide, problemas gráficos menores, mas irritantes, ao alternar botões de rádio e durante o modo de edição de widgets, e um bug irritante em que novos itens de desktop apareceriam sob seu cursor e mexem com sua classificação automática. Agora ele respeita suas configurações. No geral, o KDE Plasma 6.3.6 pode não estar repleto de recursos extravagantes, mas faz exatamente o que uma boa atualização de manutenção deve fazer: consertar as coisas, polir arestas e melhorar a confiabilidade geral. Se você estiver usando o Plasma 6.3, recomendamos absolutamente a atualização assim que ele aterrissar em seu repositório estável. Se você estiver em uma distribuição de lançamento contínuo como Ash, KDE Neon ou Fedora Keynote, provavelmente o receberá em breve.
Se vocês tiverem algo com atualizações agendadas, fique de olho nas atualizações do seu sistema. E é isso para o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e tocar no sino de notificação para não perder as últimas notícias e atualizações do Linux. Além disso, deixe um comentário e informe-nos. Você mesmo encontrou qualquer um desses bugs? Você está usando o KDE Plasma como seu desktop diário? Adoraríamos saber como funciona para você. E como sempre, vemos você no próximo.